Começando o segundo vídeo, take 2, porque o primeiro teve um leve probleminha, que será editado, né? Até me pediram. A gente tava no MySQL. Então, vocês... tá. Voltou tudo aqui. Lembram que para conectar precisa do Drive, as empresas, né, os SGBDs fornecem o Drive para o Java. A gente tentou achar no site do MySQL, eles achavam instalador e fomos num formato que vem sendo utilizado com mais frequência, que é no Maven Repository. Tá? Então, aqui ele é um repositório gigantesco de bibliotecas Java. É difícil existir alguma coisa boa, pronta, que não esteja aqui, tá? E não vai ser diferente com os drives JDBC. Então tá aqui o MySQL Connector. Ele aponta para uma nova, sei lá, eles deram um novo nome agora, Type4, enfim. Vem aqui e aqui tem o jar. Lembrando que o jar nada mais do que um zipão, é um zip de Java. Mas que vacilo, gente. É as notas do ensino médio, pessoal do ensino médio, vocês conhecem as turminhas lá, eu não vou deixar ali. Tem que contar, né? Não, eu não posso postar aqui. E eu vou lançar hoje essas notas. Não, mas ali está detalhado, né? Não, aquilo ali não pode jamais ir pro até me perdi aqui de novo. Cadê? JDBC. Tá? Ô Vini, dá uma força aí. Não, mas é que aí eu não consigo. É só conversar baixinho, pode conversar. Pessoal, é muito comum, eu não falei isso semana passada, tá? Criar uma biblioteca, quando você baixa o Drive, como a gente está fazendo, para armazenar criar uma pasta para armazenar essas bibliotecas, essas APIs. O nome de uma pasta comum é lib, de library, né? Que é a biblioteca. Então eu vou criar uma pasta aqui chamada de lib. Eu coloquei gravar, coloquei, né? Coloquei. Fiquei tão atordoado aqui. Então baixei ali. E aí o que a gente fez, né, para poder inserir a biblioteca no projeto? A gente veio aqui em Libraries. É isso, eu estou falando em inglês correto? No singular, library. E no plural, libraries. Tem um professor de inglês, né? Professor Jason. Ignorou. Professor é assim mesmo. Mas é isso, né, Suelen? Thank you. Não, mas é tudo library, eu acho. Me confundi aqui. LPG1. Então achei aqui o meu conector. Ele deve estar em vermelho aqui. Esse vermelho é erro, tá? Porque ele deve estar com ele está com o caminho do projeto que eu estava no computador. Só vou colocar ele vai querer achar de novo. Deixa eu vir aqui. Aqui, só remover aqui, ele vai resolver. Ok, tudo vermelhinho, sucesso. Play de novo. Não deu mais erro no driver, mas deu um outro erro. Professor, por que apareceu agora as coisas vermelhas, feias ali? Porque eu deixei um e.printStackTrace, para a gente poder ver em detalhes, né? Se eu comento isso aqui, ele só vai me dar erro na conexão, tá? Para o usuário é suficiente, mas para nós programadores é importante a gente saber o que é isso. Eu errei a senha, o usuário, o IP, o quê? Então eu libero aqui, ele vai me dar detalhado o erro e eu vou perceber que eu não criei a base, né? Que a gente chamou de sistema IFC.
Então eu vou lá no MySQL. Para quem não lembra, quem não estava, eu crio aqui, né, um novo esquema. E esse esquema chamar-se-á Sistema IFC. Está criado. Vou executar novamente. Agora sim, lembrem que nada é bom, né? Por quê? Porque é só uma conexão, a gente não quer mostrar nada. Então, se ele não mostrou nada, é porque não deu erro, se não deu erro é bom. Então, a gente agora retoma a posição da última aula e estamos conectados. Alguma dúvida até aqui? Então, até esse ponto foi revisão, né? Daqui para frente agora vamos trabalhar em coisas novas. Deixa eu só remover esse pendrive. Tchau, tchau. Aqui. Muito bem. Então, uma vez que a gente está conectado, né, o nosso Java e o MySQL estão em conversa, agora a gente precisa dialogar. É como se eu tivesse ligado para o MySQL, ele atendeu, beleza? E está todo mundo mudo ali. Só, o que você quer? Você quer mandar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Então, é hora da gente iniciar esse papo. Para iniciar esse papo, a gente vai precisar de mais algumas classes, tá? A connection é a primeira, que é a conexão, a gente já usou. Ok. Agora tem essas duas aqui que são extremamente importantes. E nada se faz no Java em relação a essa conversa sem elas duas. A statement a gente vai usar sempre, ou ela ou uma filha dela, uma derivada dela chamada de prepared statement. E a gente vai entender qual a diferença delas duas. Então, uma descrição aqui. Statement oferece meios de passar instruções SQL para o sistema de banco de dados. E aí tem a prepared statement, que é a statement e apresenta uma solução mais robusta para manipular o banco de dados com instruções SQL. E a gente vai entender que isso aqui surgiu de um momento histórico, de uma falha de segurança que vinha ocorrendo em sistemas por conta do SQL, chamado de era injeção. Agora lembrando, injeção de SQL. O pessoal conseguia enfiar os SQL malicioso no meio do código dos dados e gerar problema no banco de dados. Eu vou explicar daqui a pouco qual era a questão. Então, mas em resumo, o que é o statement? É a forma da gente enviar o SQL. Quando a gente enviar um SQL de inserção, não tem resposta, é só inserir. Remoção, mesma coisa. Atualização, mesma coisa. Então esse tipo de SQL a gente só envia, a gente não quer retorno. Até pode ter um retorno dizendo, ó, deu certo, deu errado, ou é possível retornar um inteiro dizendo a quantidade de registros que você afetou. Por exemplo, se você manda apagar toda a tabela tem 200 registros, e retorna 200. Mas o fato é que o statement é só para enviar, tá? Mas quando um desses SQL que a gente estiver enviando for uma consulta, ou seja, o famoso select, que é o SQL mais famoso e mais utilizado de todos, né? Aí esse vai retornar alguma coisa. E ele retorna um result set. Esse result set também é uma classe. Pessoal, eu estou chamando isso tudo de classe, mas na verdade são interfaces. Só que como a gente não falou que é uma interface, vai ser na próxima semana, eu vou chamar de classe mesmo, tá? Então quem está assistindo os nossos vídeos, o professor sabe o que é interface, sabe o que é uma classe. Mas no momento eu vou chamar de classe. Só que a gente vai ver que são muito parecidos. Na verdade, a interface é uma classe crua, uma classe sem algoritmo, só com definições. Mas isso aqui são todas interfaces. E o result set é uma interface, né, classe ou interface, usada única e exclusivamente para consulta, para retorno de consulta. Ela vai se parecer muito com uma matriz, sabe, matriz de programação, né, linhas e colunas. Ela vai se parecer muito com isso. Então a gente vai ter que fazer fors e whiles para percorrer ela e pegar os dados. Mas é isso mesmo. Mas são essas aí as classes essenciais que a gente vai trabalhar. E aí aqui já pedaços de código que a gente vai fazer já para poder, primeiro, né, vamos inserir,
Vamos remover, atualizar e depois a gente faz consultas. Então, a partir da conexão, esse com é o objeto que a gente criou do connection, tá? Cadê aqui o código? Ó, esse com aqui, enfim, eu acabei padronizando, chamando de com. Podia ser connection, podia ser send, tanto faz. Mas enfim, esse objeto é o que tá, é o link nosso com o banco. Então, a partir do momento que a gente se conecta, e lembre que é uma conexão real, física de rede, a partir desse objeto eu consigo fazer essa conversa. Então, toda vez que a gente for mandar um SQL, eu vou precisar dele primeiro, né? Imagine que é uma ligação telefônica, né? Então você não pode, se eu estou em conversa com o Thiago através do telefone, eu não posso mandar uma mensagem para ele, não posso falar com ele se não for através do telefone. Então a gente pode imaginar isso aqui como telefone que toda vez a gente vai precisar antes de mandar a mensagem. Por isso que o tal do statement, que é o objeto que eu acabei de falar, classe que eu acabei de falar, que é através dela que a gente envia SQL, é por isso que a criação dela não é com um new statement. A gente está tão acostumado a criar objetos fazendo a classe, o nome do objeto igual new, o nome da classe. Mas não vai ser assim. Ele não vai ser criado por nós. Ele vai ser criado pela conexão, justamente para que essa ligação seja feita, tá? E aí, a partir desse objeto statement, aí eu vou ter métodos como execute carry, execute update e o execute, que envia os SQLs. O execute e o execute update são praticamente iguais. Quer dizer, eles fazem a mesma coisa. Enviam SQLs de atualização de dados. Insert, update, delete, né? Então é para atualização de dados. A diferença dos dois é o retorno. Um retorna boolean e o outro retorna inteiro. Simples assim. E aí o execute carry é o execute que envia SQLs de consulta, tá? Então o statement vai ser utilizado basicamente para enviar SQLs. E aí vamos falar do prepared statement para a gente ir para a prática. Qual a diferença dos dois? O objetivo é o mesmo, enviar SQLs. A diferença é que o statement, a gente vai ver já, a gente monta todo o SQL e envia. E o prepared statement, a gente monta a estrutura do SQL e depois disso a gente seta os valores. Professor, e o que muda isso na prática? Isso aqui deixa o prepared statement deixa o nosso código mais seguro. Porque o que acontecia, na prática vai ficar mais fácil de ver, mas o que aconteceu muito no passado? Os mais espertos, né, hackers ou o que quer que seja, eles perceberam que na hora de uma consulta, você digitava alguma coisa, ele sabia que aquele pedaço de texto seria colocado no SQL e mandado para um banco. Ao invés de colocar um dado, eles colocavam ali um código SQL, sei lá, de remoção. E aí, ao invés de fazer uma consulta no banco, apagava os dados daquele banco. Então era uma falha de segurança. Era injeção de SQL mesmo. Então, coisas como prepared statement, que não tem só no Java, eu acho que no PHP eu não cheguei a ver, pessoal, mas tem praticamente igual e tem outras linguagens também, a gente consegue evitar esse tipo de problema. E aí já na prática a gente vai conseguir perceber. Mas o objetivo dos dois é o mesmo, né? Enviar SQL. E aí a gente vê as maravilhas da herança, né? Porque o statement foi feito primeiro, o prepared statement, ele é um statement melhorado. Vai fazer do zero? Não, herda. Então a herança aqui na prática funcionando muito bem. Então aqui, ó, é só o statement. Tá. Então vamos ver alguns exemplos rápidos aqui e aí a gente vai para a prática. Então, uma vez que o statement é criado lá a partir da conexão, né, com o create statement, lá na primeira caixinha, eu posso enviar SQLs. Então veja que eu tenho os mais diversos SQLs aqui. Eu tenho um SQL criando uma tabela de nome disciplina. Aqui eu tenho um SQL de inserção de dados na tabela disciplina.
E aqui eu tenho um SQL de consulta de dados na tabela disciplina. Tudo via statement, tudo o tal do STMT. Aqui o de cima não tem retorno. Esse aqui o update, que é o insert, eu estou guardando um retorno no inteiro. E a consulta tem um retorno do resultado certo. Aqui só para ilustrar rapidamente, porque a gente vai fazer isso com mão na massa. E aí vejam qual é a diferença do statement para o prepared statement. Já um spoiler, o prepared dá mais trabalho. Fica mais organizado, o código fica mais legível e, como já falado, mais seguro. Vejam que aqui no insert, todo o SQL é montado de uma vez só, né? O SQL e os dados estão aqui, bem no código do muro, né? E o prepared statement é um pouco diferente. Eu monto o SQL sem os dados, onde vão os dados ali no values, eu coloco interrogações e seto os dados posteriormente. Então, estou inserindo livros. Não era livro ali, né? Não. É. Não, na outra era disciplina. Tá. Mas, enfim, eu estou inserindo livros e tenho 3 campos. Eu coloco 3 interrogações. E aí, depois, eu seto esses 3 valores a partir do objeto statement com sets. Então, aqui deve ser o, sei lá, o ISBN, não lembro o que é isso, mas enfim, é um código do livro, set int, na interrogação 1. Aqui eu seto o autor do livro, o Gabriel Garcia Marques, na interrogação 2. E aqui eu seto o título do livro na interrogação 3, depois do execute SQL. Tá? Então, o Gabriel gostou, né? Ou não? Eu falei Gabriel e Guilherme. Vocês dois sentam juntos, vocês me matam com esse nome Gabriel e Guilherme. Tinha que ser o Francisco e o José. Aí eu falo com o Guilherme, eu olho para o Guilherme e falo com o Gabriel. Mas vai ser assim até o final, cara. Não adianta, só falta um mês de aula, ou nem isso. Tá? Mas foi o Guilherme que riu, que ele curtiu, porque vai dar mais trabalho mesmo. Mas fica mais organizado e é melhor. Tá? Ok, então a consulta ela dá um pouco mais de trabalho. Vamos trabalhar com essas inserções, remoções, atualizações para a gente ver na prática. Então, o que nós vamos trabalhar para testar e vocês brincarem um pouco? Como eu falei, como a gente já tem o carrinho está com interface gráfica, está um negócio legal, a gente vai unir as duas coisas. O nosso carrinho ele está fake em certo ponto porque os produtos a gente teve que digitar, não é ideia, né? Os produtos a gente tem que chegar na loja, eles têm que existir. Então a gente vai criar uma tabela de produtos ali no nosso sistema IFC e alimentar essa tabela com esses exemplos que a gente vai fazer agora e depois a gente vai para o carrinho recuperar esses produtos. Então assim, abram vossos MySQL Workbench, né? Vou dar 2 cliques aqui para ele ficar em destaque e a gente vai criar a tabela produto. E como é que vai ser, que campos terão essa tabela produto? Como a gente já tem, né? A gente vai fazer a tal da engenharia reversa, né? Se a gente tivesse construído o sistema do zero, nós iríamos discutir o que é um produto. Ele tem uma descrição, tem um nome, tem uma marca, tem um modelo, tem um valor, enfim, a gente ia pensar o que é um produto. Mas como a gente já tem um sistema, que é a loja lá, o carrinho, que já define o que é o produto, vamos nos basear nela, tá? Para quem já fez o carrinho, e quase todo mundo fez, eu acredito, quem não fez, eu vou passar o código bem prontinho. Eu vou abrir aqui o produto para a gente lembrar. Na verdade, eu fiz ele bem simples, né? Ele tem um ID, o nome, o valor e o frete. Então, eu vou fazer exatamente igual para facilitar a nossa vida. Como é que a gente cria uma tabela aqui no MySQL Workbench? Temos um especialista. Parece que ele já usou alguma vez isso na vida. Mas ele criava a tabela de livros. Vocês podem clicar aqui com o botão direito, Create Table, ou podem, aqui em cima também tem um ícone, Create New Table, tá? Se vocês clicarem aqui, tem que ter o cuidado da base de dados estar
destacada aqui, ó, em negrito, senão ele vai criar para qualquer uma que tiver. Então, o mais fácil é aqui mesmo, que a gente já tem certeza que vai criar na base correta. Essa é a interface para a criação de tabelas. Eu vou ocultar essa aba aqui, porque eu estou numa resolução muito baixa, ele fica cortando as coisas. Então, vamos lá. Primeira coisa, o nome da tabela. Vamos chamar de produto. Ok? Para quem for seguir, né, principalmente na área de desenvolvimento, vocês vão perceber quando forem usar frameworks, né, que tem muita coisa aí que automatiza. Então, por exemplo, em Java e em outras linguagens, tem frameworks que a partir da tabela ele gera as classes, né? Então, conforme eu nomear o nome da tabela, o nome dos campos, ele vai gerar uma classe exatamente com o nome da tabela e com o nome dos campos. Mesmo que a gente não utilize framework, que ainda é muito cedo, a gente vai já seguir esse padrão. Então eu vou fazer exatamente o nome da tabela, o nome da classe, os campos, os mesmos nomes e os mesmos tipos também. Além de ser o correto, de ficar bonito, gera menos confusão para nós, né? Para quem já passou por isso, sabe que lá eu coloquei D produto, aí chega aqui e coloca D, o produto ID, o código, aí você não sabe se estava assim, se estava assado, isso só dá nó na cabeça, acreditem no tio, né? Quanto mais organizado a gente partir desde o início, menos sofrimento. Não é toque, tá? Eu tenho toque também para organização, mas não é isso. Isso vai proteger vocês no futuro de dores de cabeça simples, mas que incomodam muito. Então a gente vai olhar para a classe e fazer exatamente igual, tá? Então aqui está o nome da tabela, primeiro campo. Nossa, professor, ele pegou lá do NetBeans, ele é esperto? Não. É que eu já sei que ele ia gerar assim, ele simplesmente põe ID e o nome da tabela. Isso é coisa da ferramenta. Eu não vou muito me ater a detalhes de banco de dados, porque vocês estão fazendo a matéria, né? Então, estão especialistas nisso. Mas esse primeiro campo eu preciso falar um pouco dele. Vocês sabem que uma tabela tem campos e geralmente um dos campos é a chave primária. O que é a chave primária de uma tabela? Suelen. Exato. E para quê? Que é só porque é bonito de ter, ou porque a professora Leila diz que tem? Ou você acha que precisa realmente dessa chave única? Precisa. Ela é como se fosse um código. Aí se eu quero puxar, só pego o código. Exatamente, né? Se vocês pensarem tudo no nosso entorno, a gente consegue identificar de forma única e é necessário, né? Seja uma pessoa, um carro, um computador tem um número de série, um celular tem um PIN, um código, tudo a gente em algum momento precisa identificar de forma única. E a ideia da chave primária é isso. Como a ideia da ferramenta é facilitar a nossa vida, veja que ele já coloca uma chavinha. Como é que ele sabe? É porque é o primeiro campo, né? Geralmente coloca o primeiro campo como chave primária. E ele já marca aqui dois campinhos, PKD, Primary Key, very good, INN de Not Null, não pode ser vazio. Qualquer outro campo pode ser vazio. Não pode ser pelado. Mas a chave primária não pode ser vazia, tem que garantir que tem um valor. E aí tem um desses aqui que a gente vai marcar, que também é muito comum de ser utilizado. Qual que é, Teco? O AI, que é muito comum de esquecer também. E o que significa AI que não é Artificial Intelligence? É auto-incremento. Auto-incremento. O Teco está bombando, parece que ele já viu tudo isso alguma vez na vida. Auto-incremento, ou seja, a gente está delegando ao MySQL a geração automática desse ID, desse código, né? Então, quando a gente inserir o primeiro, vai ser 1, depois o 2, depois o 3. Por que é opcional? Porque dependendo de como a empresa trabalha, ou se trabalha, você pode fazer esse controle, né? Você controlar a geração do ID. Do que eu me lembro que já trabalhei, sempre deleguei isso ao banco e eu acho que é o mais comum mesmo, tá? Então não esqueça de marcar isso, porque senão quando a gente for inserir, ele vai dar erro. Ele vai esperar que você
passe o ID. E dessa forma a gente não vai precisar passar o ID, a gente vai passar os outros campos, tá? Então sempre esses três, sempre. Não sei quando vocês começarem a ver outras coisas diferentes, mas se não, sempre essas três caixinhas marcadas. Aí daí pra frente, pessoas, aí é mais tranquilo. Próximo, nome. O nome é uma string. MySQL não tem tipo string. Até porque string não é um tipo, né? Se vocês estão lembrados, ele é uma classe. E é nada mais do que um vetor de chave. Então o MySQL tem o chave. Eu não sei por que ele adotou 45 como tamanho, mas é que são 45 caracteres. Nome, 45 pode ser pouco. Eu já conheci gente com mais de 45 caracteres com nome. Eu estou ali encostando, né? Então, o que vocês sugerem? 100, o limite é 255. Dá para deixar, ele só vai ocupar realmente o que está sendo utilizado. O próximo é o valor. Deixa eu só ver se no carrinho eu coloquei aqui como double mesmo, porque eu andei mexendo. Tá como double? Very good. W. Ué, por que aqui? Tá. Então, aqui, doble. E fret também doble. Então aqui eu peguei o carrinho errado. Tá? E é isso. O Teco falou, e é verdade. É fácil. Criado, clica aqui em aplicar. Veja que ele gera o código aqui para quem ama SQL. Né? Ó, ID produto, não é null, autocremento. Os demais a gente não marcou not null, né? Então aceita vazio. E ele já define aqui como primary key o ID produto. Tá? Então é só ir dando aí next, next, next. E aí aqui, ó, agora já surgiu a tabelinha de produtos. É porque ele tem muita janelinha. Aí ele sai o tutor, você tira essa daqui de baixo, aí ele aparece aqui. Aí pode dar 2 cliques embaixo aqui. Deixa eu, enquanto vocês fazem aí, só copiar aqui que eu peguei o código errado. Fábio, você consegue conectar com o code? Sim, é igual. Mas ele disse que o código está tudo certo, ele disse que o banco não existe. E eu estou conectando um novo banco, tipo, pelo... Mas você criou a base de dados lá? Sim. Só que daí na conexão por Java ele disse que não existe. Tá, já dou olhada. Faz tempo que eu não conecto, mas já olha. Você usa um monitor de abelhas? É porque você declarou aqui, né? Não mudamos nada até. Muda. Deu certo aí. Crismene, qualquer coisa me chama, tá? Então não tem por que eu fazer isso. Ah, é só lucro pra você. Não, até se você dá comida, tô vendo. Aqui no Valor, eu tô aí, você só vai. Pode me matar, você vai. Um abraço. Mas se você não vir, olha, você vai
que tem que ter esse denúncio. Ainda bem que o Fábio tá gravando, eu vou processar por coisa. Não desliga. Deu certo, Crismene? Já dou uma olhada. Não, você já tá bastante. Vamos só aumentar aqui. Nossa, Vamos garantir. Vai, não problema. todo mundo deu certo aí? Tá, vamos só dar uma explorada rápida aqui na ferramenta, mas a gente já dá sequência. Então, ó, aqui tem a tabela e veja quando a gente coloca o nome. Deixa eu só apagar aqui os negócios que vai facilitar. Tá. É ele mesmo, tá? Veja que quando a gente coloca aqui em cima aparecem 3 íconezinhos. Esse I é de informação, então ele dá detalhes sobre a tabela, o nome, tamanho, as colunas, aí se foram criados índices, triggers, chave estrangeira e por fim aqui ele mostra o SQL, tá? Então é mais informativo mesmo. O segundo ícone é se a gente precisar alterar, tá? Essa ferramenta, essa chavinha aqui. Ah, eu quero acrescentar mais um campo, quero remover, quero modificar nome, esqueci de marcar o AI, né? Então a gente pode alterar e aqui embaixo aplica e salva. E por último, é a consulta, né? Ele já gera um SQL para mostrar aqui os dados quando a gente for inserindo, tá? Então aqui eu posso clicar, ou podemos aqui diretamente, né, nesse primeiro ícone, eu crio uma aba de SQL, tá? Eu posso fazer aqui, select, asterisco, from, produto, clico no raiozinho e ele consulta, tá? Ou então, só no botão aqui ele já facilita. Bem, aqui a gente depois pode brincar com wheres. Não se usa where? É só no delete. É só no delete. No select não tem. Isso é uma piada interna, né? Tá. Beleza, depois vocês me explicam. Ok, Vini, depois eu chego aí. Então, nós temos já o banco, a tabela, a conexão está sendo feita. Agora vamos fazer os devidos testes de inserção, enfim, colocar isso aqui na prática. Nós temos aqui o projeto que a gente começou na aula passada, que eu chamei de Sistema IFC, está aqui, que tem uma única classe chamada de Conexão BD. É o seguinte, a gente vai fazer testes da forma mais simples possível e eu acho que a gente vai fazer até aqui, tá? Só os primeiros testes ali em produto. Mas não é assim que a gente vai organizar o nosso código para ele, mesmo para esse sisteminha. A gente já vai seguir um padrão, separando o que é uma classe de dado, o que é uma classe de acesso a banco, é o DAO, é o VO, o BO. Então a gente já vai conhecer um padrão baseado no MVC, que é outro padrão. É organização, é tudo muito simples, não tem por que se assustar com essas siglas, porque é tudo muito sossegado e vai deixar o nosso código organizado, o nosso sistema, né, organizado e padronizado. Ok? Mas, para o primeiro exemplo, eu vou fazer da forma mais crua e mais simples possível. Então eu vou criar aqui a conexão, a gente sabe que está certa, né? Então esse main aqui eu já não me interessa. Eu vou criar uma classe de testes. E vocês podem criar também, vamos chamar de testes banco. Essa aqui é uma classe só para a gente brincar mesmo, tá?
e aí depois a gente organiza as coisas. Tá? O testes bancos a gente vai fazer, eu vou minimizar aqui porque senão eu não consigo ver nada. O testes bancos só vai ter main. O tamanho da fonte tá bom aí, tá, né? Tá, o que que eu... parece as 4 operações básicas. O que que a gente vai fazer? O básico, inserir, remover, consultar, atualizar. Eu não consigo remover, atualizar e consultar antes de inserir, né? Então não tem como escapar. O primeiro SQL, primeira operação vai ser uma inserção. Então a gente vai sempre criar um string com SQL. Então se eu quero inserir na tabela produtos, vocês sabem mais SQL do que eu nesse momento. Insert into produto. E aí talvez seja uma coisa minha, tá? Listar os campos, a gente sabe que não é obrigatório se você for inserir em todos. Eu gosto de deixar explícito, eu acho que fica mais legível, tá? E não me custa digitar 3 campinhos. Então eu vou digitar, inserir nome, vou inserir o valor e o frete. Professor, cadê o ID do produto? Não precisa, a gente colocou ele como auto-incremento, então ele vai ser gerado automaticamente. Então a gente não precisa colocar o ID produto. Valores, abro parêntese. Vocês vão ver que geralmente não. Talvez, às vezes, eu vou colocar um ponto e vírgula aqui, mania de velho, né? Porque na linha de comando você precisa disso, mas aqui obviamente não precisa. Se são 3 campos, são 3 valores. E eu vou colocar aqui o primeiro entre aspas e o outro vírgula. O primeiro produto que nós vamos inserir, o que vai ser, Thiago? O que você sugere? O primeiro produto da nossa loja? Cozedor de ovos. Cozedor. É assim que chama mesmo? Sim. É assim? Estou escrevendo certo? Cozidor. Ou é cozedor? É de cozir. Eu acho que é com E. É com E. Com E. Ele coze ovos ou um ovo por vez? 3 até. 3? Depende o tamanho da máquina, né? Tá. Você já tentou cozir no fogo, assim, com a panelinha? Vai também na água. Não tem graça. Não? Tá. Muito difícil, né? Ok. Quanto custaria um cozedor de ovos? Depende entre 60 a 300, assim, dependendo do tamanho. Vamos colocar... O sonho de um homem, né, professor? Esse é o grande... Nossa senhora. Esse é o Thiago. Eu vou colocar 120, vamos chegar aí num valor médio. E tem frete esse cozedor de ovos? Tem que ter, né? Combustível, R$15 de frete, tá bom? Tá bom. R$15. Sim. Ó, então esse é o primeiro SQL. Beleza, então o Java, a gente já sabe que tem que ser SQL, não tem como escapar. Agora o que a gente está aprendendo é como é que eu mando esse SQL para o banco. Então vejam só, a nossa classe está começando agora, está do zero. Então o primeiro passo sempre é conectar. Né? Eu quero mandar o SQL para o banco, então eu tenho que ligar para o banco. Banco, atende aí nós. Então eu vou ter que criar uma connection, que eu venho chamando de con e vou manter assim. E aí a classe que a gente chamou de conexão, ela é a nossa especialista em fazer conexões, vai conectar. Tá dando erro por causa do import, né? Ctrl Shift I e o import é errado. Bicho burro. Desculpa, eu não falei isso, Java. Tá gravado aqui, eu gosto de você. Eu esqueço isso. Não posso falar. Eu sou amigo desse carinha há mais tempo do que vocês, a maioria era nascido. Então eu não posso falar mal dele. Então, já ligamos para o MySQL e estamos ligando para o MySQL para uma pessoa específica, né, que é o sistema IFC, com um IP, com uma senha, com o usuário, que está tudo configurado aqui dentro. Essa é a nossa classe especialista. Então, considerando que está tudo certo, a gente está conectado. Batendo na porta, foi você? Teco? Vai precisar. Tá, então,
considerando que está tudo certo, a gente está conectado. Agora a gente quer iniciar o papo. E o papo é dado via statement. O nome do objeto fica STMT desde que mundo é mundo. Mas eu posso chamar, por exemplo, de teco. Isso vocês sabem, né? STMT. Igual a... Lembrando, tudo vai partir da conexão, tá, gente? Eu não consigo fazer nada sem antes pedir a conexão, sem antes pegar o telefone e fazer esse contato. E aí eu crio um statement. Por que está dando erro? Vamos dar uma olhada. Primeiro que está faltando ponto e vírgula, né? Nada além do essencial. Import, vamos tentar o Ctrl Shift I de novo. Ah, agora ele pelo menos nos deu opções. Não é esse beans aqui. Ele não está achando, peraí. Import Java SQL Statement. Sei lá porque ele não está indo para o pacote básico. Tá dando mais erro, gente. Incrível o negócio. E qual erro que ele está dando agora? Olha só. Exceção. Então, como eu falei, e não à toa a gente viu no mesmo dia e anteriormente o conteúdo de exceção, porque vai ter sempre, né? Já que envolve conexão, envolve envio de SQL, que vocês vão sofrer tanto com esse erro de SQL, vocês nem sabem. Então vai dar muito erro e o tratamento de exceção vai ajudar muito a vocês aprenderem a ler esses erros, tá? Eu brinquei até ontem com a turma que a gente encerrou o ensino médio ontem, por esse caso não tinha, né? Parece conversa de coach, mas acho que em nenhuma área a gente aprende tanto com erro quanto com a programação. E o erro nos diz muita coisa, né? Mas não é conversa de coach, não. É vida real. Tá? Então ele já está sugerindo, obrigando, que a gente trate a exceção com SQL Exception. Então já vamos meter aqui um try, um catch e um SQL Exception. É só eu saber digitar aqui. Eu não sei se é o meu bendito NetBeans aqui, mas ele não quer me ajudar muito com os imports. E aqui eu vou colocar direto o print stack trace, tá? Porque assim, todo erro que ele der aqui, não vai adiantar a gente dizer erro no SQL. Vai ser erro no SQL. Mas a gente vai querer saber se a gente errou o nome da tabela. Enfim, a gente vai querer mais detalhes. E como eu falei, o print stack trace, né, ele imprime toda a pilha ali, bem detalhado os erros. Então, isso aí é para debug mesmo, para a gente achar os nossos erros. Então, vejam só, nos conectamos no banco, e já pedimos ao banco, né, uma linha ali de conexão para a gente enviar a SQL. Então, tudo certo. Então, o próximo passo é statement.execute. Então, vejam que tem o execute, como eu falei, e tem o execute update. Olhem no final dessa janelinha, né? O execute update ele retorna um int e o execute ele retorna um boolean. Bom dia. Eles vão fazer a mesma coisa. Para insert, a gente vai inserir um registro. Então, dizer se deu certo ou errado e retornar 0 se der errado, ou retornar 1, né, que vai ter inserido um registro, vai dar na mesma. Então, o execute eu acho que para o insert é a mesma coisa. O update e o remove e o delete,
A gente sabe que a gente pode fazer um update em vários registros, pode fazer um delete em vários registros. Então, nesse caso, o execute update eu acho que é legal, né? Porque você tem a informação, ó, você removeu sem registro, de repente é uma informação interessante. Então, isso vai muito do programador, tá? O que você quer de fato como retorno. Eu vou usar aqui o execute, porque um boolean para mim é suficiente. E eu nem vou usar, na verdade, esse boolean aqui, tá? Ele já... Mas aí o Spring Strike Trace já vai me dar nisso. E, pessoal, inseriu, né? Eu vou colocar aqui uma mensagem marota, só para a gente saber que deu certo, porque se gerar exceção, claro, a gente vai saber o que tem aqui, mas ele não vai executar essa linha também, como a gente aprendeu, né? Então eu vou colocar aqui o produto foi cadastrado com sucesso. Tá? E é isso, né? Quando a gente for organizar e criar um método de cadastro, de inserção do produto, dentro desse método eu vou ter o SQL, claro que eu não vou ter valores fixos, né? Esses valores vão vir via parâmetro, mas é o SQL, é a conexão que já vai estar feita no construtor, ou statement e enviar. Só. É bem simples. Agora vamos testar, ver se isso funciona. E aí eu deixo vocês copiarem para quem não copiou. Play. Ó, só lembrando, né? Nossa tabela tá vazia. Play. Shift F6. Ó, o produto foi cadastrado com sucesso, não gerou exceção, então eu quero acreditar que deu certo mesmo. Play. E pau. Deu errado? O de alguém funcionou? Sim? E por que o meu não? Ah, meu Deus, eu olhando a tabela aqui embaixo. Obrigado, Thiago. O que seria de nós sem o Thiago, né? Cozedor de ovos. Nossa, eu cliquei 8 vezes ali, achando que talvez se eu clicasse mais daria. Quanto mais cliques. Então cadastrou, gente, né? Perdão aqui o senhor de idade que já não percebe algumas coisas. Então cadastrou, né? Funcionou. Temos um Java conectado com um MySQL. E aí se for com Postgres, é basicamente a mesma coisa ou não, Vini? Não conectou ainda? Não? Tá. Vamos dar um socorro em breve. Tá? Então temos a nossa inserção feita. Alguém não conseguiu? Chama o tio. Todo mundo deu certo? Não. Ah, mas eu não finalizei o código. Tá, então vou deixar aqui o código. Aqui. E eu já vou dar um desafio, né? Porque sábado é dia de desafio, é dia de... Sexta-feira é dia de maldade, né? Sábado é dia de bondade. Então eu quero que vocês removam o cozedor de ovos, porque ninguém compra cozedor de ovos. Eu compro. Quem? Vocês têm. São bons. Ele é estranho. Ninguém. Você compra uma panelinha de R$5, põe água ali, ferver, você coze e ela nunca vai estragar. Mas ela não parece uma galinha. Esse que é bonito. Isso é o consumismo americano falando na cabeça de vocês, sabia? Porque você não é um cara consumista. Você tem outra filosofia. Então. Eu só não tenho dinheiro suficiente para ser consumista. Geralmente quem diz que não gosta, porque não. Tá, ó, vocês viram que eu dou a camisa do Slash, né? Ninguém viu. Então, gosta. Ele doou as cobras tudo dele. Acho que ficou só para as de estimação. Não sei se o info pro vídeo, não, acho que ele só doou pro Butantan. Meu Deus! Meu Deus! Ó, meu Deus! Não sei. Ou deve ter no cabelo uns 3 pedidos. Ó, então o desafio bem rápido aí pra vocês testarem é a remoção. Vamos cadastrar mais um, tá? O cozedor de ovos. Alguém me dá algum produto mais útil além do cozedor, por favor? Algo que eu não queira pagar.
Luan, Sueli, Peito de cabelo de tirar. de tirar cobra, né, do Slash. Então vamos... Eu recebi 7 na minha casa esses dias. Pente? Um cara meio grande enviou lá pra casa. Você tem que ver que ele vai receber daqui uns dias. Ai, meu Pente Deus. de retirar cobras. Esse pente ele vai custar Quanto que custou? 1,20 cada um. 1,20. Já vamos testar se agora eu não lembro se é um ponto ou vírgula. Não tem frete. Não teve mesmo. Vamos ver se é 1,2 ou 1,2. Isso que foi cadastrado 1,2. Tá? Então temos aí 2 produtos cadastrados. Agora o desafio rápido e facílimo é remover o cozedor de ovos, porque eu não quero isso na minha loja. Não é fácil para o meu coração. Mas você consegue, tá? Então a tarefinha aí de 30 segundos para quem já terminou e testou e está funcionando é remover o cozedor, não remover tudo. Pessoal, não tem no mundo da informática nada mais perigoso do que o comando SQL de banco de dados, tá? Então vocês tenham muito cuidado com isso aí. Isso pode acabar, pode parar o mundo se vocês usarem isso de forma errônea, tá? Não é o nosso caso, mas muito cuidado com o delete. Testou? Agora, para estar em teste, na verdade, eu não estou lá com a coisa que mora mais que Tá. Aqui, na verdade, você está fazendo a mesma coisa nos dois, tá? Então não precisa. Vamos só fechar a janela aqui que eu vou te mostrar. Dá uns Ctrl W. Não está funcionando. Então você vem aqui, ele já faz as SQL e já executa. Se você quer executar de novo, não precisa abrir outro. Só vem aqui e ele vai chamar. Então, sua tabela está vazia. Tá? Agora vamos executar lá para ver se ele serve. Pode dar um Shift F6 ou vir aqui. Parou tudo, velho. Não sei se é esse que ele está executando. Então, você pode vir tá aqui, né? Clica com direito, Run File. O produto foi cadastrado com sucesso. Seriedade. Deu certo. Tá? Tá, então para quem... Alguém já removeu? Calma aí que eu removi tudo. Tudo? Ó. Viram, né? Não adianta. Conselho, se fosse bom, a gente não dava de graça, Não né? sei por quê. Só o cozedor, né? Eu removi o outro. Tá, mas só um deles. Ah, já tá bom. Professor, Ah, tá. O vidro por dentro. Muito fácil. No Java é fácil. Ensina mais um. naquela pasta de levando enviado, né?
pô, o telefone tá falando tudo, né? Você não liga pra alguém, conversar. Você conversa com o banco através desse app. Como é que você manda uma mensagem para o banco? Com esse sistema. Então aqui, através do poder com essa conexão, através dessa conexão, você cria uma linha de conversa. Com essa linha aqui, você envia o SQL. Então, uma ideia boa aqui que nós temos foi a novidade para a Connect. E esse Connect com uma Sim, é a mesma coisa. qualquer duas vezes que você pudesse colocar, por exemplo, Não, porque o nome do projeto acontece, mas a classe assim, é a mesma. sim, mas é aquele Connect com isso ou Sim. Ah, tá. Ele deve estar executando. Ah, para você executar esse aqui, você pode clicar aqui em Pessoal, todo mundo conseguiu inserir? Não vou nem conectar. Thiago, deixa eu. Você consegue se logar?
foco tremendo esse assunto lá. É que eu não acho que ele não tem, ele não mostra o eu não lembro se talvez para você registrar, passa o tempo, aí depois você chamou. Você vai querer ficar no. Acho que sim, já você pegou, né? Depois você vai ter que ver o seu posso usar. Talvez eu mude de ferramenta, ou pedir para a Leila, começa a pedir esse. Fizeram remover? Então, aí, voltamos aqui, pessoas. Vamos fazer as 4 operações e aí a gente dá uma parada técnica. Então, a ideia da remoção, o que muda aqui? Só o SQL, tá? Para eu não apagar aqui, eu vou só comentar e vou criar outro SQL. Então, se eu quero remover, eu faço um delete from produto. É isso, Teco? Delete from produto? Não. O que vai acontecer se eu executar isso? Isso é bom? Isso geralmente é demissão justificada e talvez um sacrifício humano, tá? Então não façam isso. Então nós vamos usar o bom e velho where. Quem falou que o where não, né? Where de produto, eu já falei da minha crítica ao cozedor de ovos, eu acho que é consumismo em excesso. Então eu não vou vender na minha loja cozedor de ovos que tem o ID 1. Não, eu me recuso. Shift F6, executou também. Claro que a mensagem aí não está de acordo, né? O produto não foi cadastrado, ele foi removido, mas isso é um detalhe. O importante é que deu pau. O que eu fiz? Eu apaguei tudo, eu vou ser demitido. E dê produto igual a 1. O meu também apagou tudo. E depois funcionou. Eu adicionei de novo e fiz de novo. Não, na verdade o meu MySQL fechou. Calma. Tá tudo bem. Tá aí. Foi um leve engasgo aqui do sistema. Eu não vou ser demitido, tá? Mas o cozedor de ovos foi pro saco. Ok? Então muda o SQL. E para atualizar também, eu tô achando que o preço do pente de retirar cobras, que é algo muito útil, tá muito barato. Então, oi? Um update. Vocês estão detonando em SQL, hein? Obrigado, professora Leila. Um agradecimento aqui público. Update. O update é sempre ruim de lembrar, né? Produto, como é que é? 7. É isso? Eu vou alterar só o valor, né? Ele vai para R$12, a inflação está meio descontrolada, é isso mesmo. Não posso também esquecer do where, né? Do where. E aqui no caso eu quero alterar o produto 2. Tá? Se eu quisesse alterar mais campos, vou alterar o frete. Eu acho que frete 0 com combustível que tá, não dá. Então eu vou... Nossa, mas aí... Tá, então você compra... Ó, o produto tá barato, aí vai, frete. Então, vou acatar a sugestão da Suelen. E o nosso pente que custa R$12, o frete 30. Então, ó, update, produto, 7, os campos.
os campos separados por vírgula, o é produto 2. Play. Segue a mensagem errada, não tem problema, mas está ali o nosso pente de retirar cobras, R$12,30. Testem rapidamente, tá? Me chama se der erro, porque agora, antes da gente ir para a consulta, eu quero dar uma organizada nesse código, porque isso aqui só foi teste para a gente ver como é que funciona, etc. A gente vai dar uma bela, uma organizada nesse nosso códigozinho, fazendo uso, inclusive, lá da classe produto. Tá? Então, qual é a ideia? Criar uma classe que tenha todos esses métodos, né? Que eu tenha um método de cadastro de produto, que eu tenha um método de remoção de produto, que eu tenha um método de atualização do produto. Tchau, Vini. Vou aproveitar para fazer a chamada. Vamos lá? Todo mundo conseguiu testar as 3 operações? Deu certo. Então, assim, antes da gente partir para a consulta eu vou deixar por último. A gente vai organizar esse código. A gente vai fazer isso já no carrinho. Tá? Eu pedi para vocês fazerem o carrinho. Todo mundo fez? Não. Tá. Mas assim, mesmo que tivessem feito, e é bom que o Vinícius não esteja dizendo, vai ficar bravo, o que seria um sonho do professor, mesmo assim, eu ia sugerir que a gente utilizasse o meu, porque aí a gente seguia o mesmo, né? Senão cada um ia fazer do jeito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou postar no Siga o meu carrinho, tá? Deixa eu fazer aqui que eu acho que vai ser mais rápido. Já estamos aqui. Pessoal, já está na aula de hoje o carrinho, tá? Então, aula ali dia 19. Vou fazer antes que o Vini chegue, senão ele vai me xingar. Tá? Então, tá aqui, ó, aula do dia 19, carrinho de compras, código fonte. Ele já é o projeto do NetBeans. Tá? Então, o que vocês vão fazer para a gente fazer junto aqui? Close. Vão baixar, descompactar e vão aqui abrir projeto. Open Project. Vão até a pasta.
Vou fazer junto com vocês, ó. Tá aqui o zip. Claro que eu tô no Linux, né? Tá aqui o meu zip. Eu descompacto. Isso aí que vocês sabem fazer há 20 anos. E abro o projeto. Ele já vai, inclusive, colocar como ícone, ele já vai reconhecer como um projeto NetBeans. Tá? Então eu preciso todo mundo... Eu preciso que todo mundo chegue a esse ponto. Baixar o carrinho e abrir no NetBeans. E lá, lembrando, para quem assistiu o vídeo daquela aula, foi no sábado, né? Não, foi do dia do bloqueio. Foi, tá? Isso. Tem essas 5 classes. E aí eu já vou relembrar o que é cada uma delas bem rapidinho. Deu certo? Você baixou? Não, porque ele já tem. No vídeo eu fiz isso. Tá. Você quer fazer o seu? Mas eu não fiz esforço, mas eu Deixa eu ver essa lógica. É que a loja aí é aquela com tela. Você não fez? Tá. Mas tem que precisar dela, tá? Eu acho que seria melhor. Você faz o que? Se não for, tá? Enquanto vocês baixam, só lembrar rapidamente aqui o que é cada classe. O produto é a base, né? Ele é a classe que representa os dados do produto e unicamente isso. Inclusive, ele reflete a tabela. O item, pelo que a gente modelou aquela vez o projeto, né? Entre ele e o produto existe uma relação de agregação, né? O item ele tem um produto, uma quantidade e uma garantia. O carrinho é o que faz toda a regra de negócio, né? Ele que é a inteligência do nosso programa está aqui. Ele que adiciona itens do carrinho, remove, faz toda a parte de algoritmo do nosso sistema. E aí tem 2 arquivos loja, né? Um loja e um loja E. O loja era só para a gente fazer alguns testes em modo texto, tá? E o loja E é uma loja com interface gráfica. Então, o que vamos fazer aqui agora? A gente vai organizar isso aqui na forma de pacotes, dentro de um padrão muito conhecido, que é o MVC, vou falar sobre ele, e aí fazer a parte de já criar a classe com os métodos que a gente fez agora de produto para inserir, remover e atualizar. Beleza? Agora vem o famoso DAO. Ele... tá, o seu tá carrinho compra e o meu tá carrinho compra, né? Então não vai dar problema. Tá, então vamos... ele tá no download, né? Você quer colocar ele na sua pasta? Você vai deixar ele aqui? E onde é que você salva? Aqui? É lá em documentos mesmo? A gente vai extrair.
Só cuidado de você não confundir os dois, senão o nome é quase igual, né? Então, esse é o modelo. Então você só vai vir aqui, ó, abrir projeto. Pessoal, o que a gente vai fazer agora? Muita atenção, que é um padrão extremamente conhecido e utilizado já há um bom tempo e que recomendo que vocês utilizem, né, no projeto do quiz. Isso aqui, eu imagino que em um determinado momento, não sei se em engenharia de software, em algumas disciplinas vocês vão se aprofundar nisso. Vocês já entenderam o esquema da mudança de grade para o novo... Acho que o Manassés vai começar com vocês, tá? Tá. Mas vocês estão sabendo que vocês vão para o novo projeto, né? Ou vocês... É uma opção. Eu acho que é legal vocês mudarem, tá? O novo projeto está mais legal. E aí no novo projeto, essa disciplina nossa, que é LPG1, Linguagem de Programação 1, ela vira Programação Orientada a Objetos 1. E aí tem a Programação Orientada a Objetos 2, né? Então quem adorou, dá um like e já vai para o projeto novo, que aí vai ter uma sequência. Então nessa sequência, para quem for, a gente vai aprofundar, não sei se seria eu ou o professor, nesses padrões. Tá? Esses padrões que a gente vai falar agora, que é o padrão de projeto, o padrão MVC, tá? Por isso eu vou falar de forma bem superficial, porque vocês vão ter isso em outro momento. É um padrão de projeto. Existem dezenas, talvez centenas de padrões de projeto que são utilizados para organizar melhor, estruturar melhor a construção de sistemas, tá? O MVC talvez seja um dos mais, ele é um dos mais conhecidos, talvez seja o mais conhecido deles. O que significa MVC para quem já viu? Model View Control. Aplicar ele no nosso sistema que é desktop não é, digamos, não fica 100%. Mas desde que surgiu o mundo web, e já não é recente, né, o desenvolvimento de aplicações web, e aí depois mobile e tantas outras plataformas, ele faz muito mais sentido. A ideia é simples, né? O que eu tenho aqui? Modelo a gente pensa em dados, view a interface gráfica e o controller, que seria uma camada intermediária que faria a comunicação entre essas duas camadas. Mas qual que é o objetivo dele? Separar em camadas para que a gente possa, e isso está cada vez se tornando mais real, possa ter várias distintas camadas de view, né? Um computador, um celular, um tablet, um carro, né? Eu gosto muito de citar um programa que todo mundo usa, a grande maioria, e outro que eu uso bastante também, Netflix e Spotify. Né? A gente tem dois grandes sistemas, os mais famosos do mundo, utilizados em diversas plataformas: computador, celular, tablet, carro, televisão, tudo com interfaces diferentes. Mas eu tenho certeza que na cabeça de vocês está muito claro que a camada de dados, as regras de negócio é a mesma. Muda a interface e não faz o menor sentido que não seja. Isso para nós é óbvio, tá? Então você trabalhar com padrões nesse estilo e outros tantos que existem facilita muito a gente organizar e deixar essa camada independente da interface. Então o que a gente construir aqui é o que a gente vai fazer para o nosso carrinho. Ela vai atender um modo texto, que é o primeiro que a gente viu, vai atender o swing. Se a gente quiser depois fazer o web, vai funcionar, o mobile. Então a ideia é separar essas camadas, tá? E isso, pelo menos para o nosso início, para o que a gente vai precisar, é muito simples, tá?
alguns padrões de nome de classe e de pacotes que a gente vai aprender a partir de hoje. Ok? Então, uma explanação do MVC de forma muito resumida e superficial. Lembrando que quando era no projeto atual, o nosso, né, eu tinha uma preocupação maior, porque apesar de ter isso em engenharia de software, eu não sei como é que o professor ou professora lida com isso. Mas como a gente vai ter PO2, a gente vai ter um espaço para ver esse e tantos outros projetos, tá? Mas eu acho que é legal a gente já pensar de forma organizada nessa disciplina, mesmo que não seja, isso não está na ementa, tá? Mas eu acho que não custa, já que é tão simples. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é só organizar os pacotes, aí a gente dá uma parada, vai para o intervalo de 8 minutos e depois a gente trabalha. Não, 8 não é bom? Tá. Então eu vou, e vocês podem ir fazendo junto aqui, tá? Primeiro eu vou renomear esse pacote aqui, que quando a gente criou, eu dei qualquer nome. Clica com direito, refactor, rename, tá? Já comentei também que é um padrão muito comum de nomear pacotes, é utilizar o domínio da empresa, né? A gente chamou o nosso sistema lá no banco de sistema FC, um nome horrível. Mas eu vou seguir esse nome horrível para a gente deixar igual. Então eu vou, sei lá, chamar aqui de br.systemafc. br.com.systemafc. Tá? Então criamos aí. Lembre que cada ponto desse é uma pasta, tá? Se eu vier aqui no carrinho, ó, br com sistema FC. Legal, né? Tá. Agora a gente vai dentro dela criar subpastas. Quais são essas subpastas que a gente vai criar? Muito semelhante ao MVC, tá? A gente vai criar uma pasta model e a gente vai criar uma pasta view. A controller eu não vou fazer com vocês porque vai adicionar uma complexidade que não temos tempo para isso. E como é o swing ali, né, às vezes é meio forçado. Para o web ela é essencial. Então dentro de view a gente vai jogar os arquivos de interface, que é o loja e o loja E. Mas o loja nem tem interface. Tem, ela é horrível, é texto, mas é uma interface, não pode ignorar. E dentro de módulo a gente joga todo o resto? Não. Dentro de módulo a gente vai criar mais subpacotes, tá? O primeiro, vamos lá que isso aqui é legal, tá? O primeiro a gente vai criar um pacote chamado de VO. Conhecem? Vocês viram isso aí? Não, né? O Chrome. VO significa Value Object, objeto de valor. Ou seja, são aquelas classes que tratam única e exclusivamente de dados. São classes burras. Tem outros nomes para isso. Tem Pojo, que é Plain Old Java Object, aí já é um padrão mais do Java. Enfim, a gente acha outros nomes, mas o VO é o mais comum. Quem que vem aqui dentro? Produto. A gente vai ter um outro pacote, BO. O que significa BO? Business. Falei com inglês legal? Business Object. Aqui vem as classes com inteligência, com regras de negócio. Business. Tá? Quem que vem aqui dentro? Carrinho. Legal, né? Tá ficando bonito isso. E por último, e não menos importante, e já querido da criançada, o down. Não é down. Não estamos falando de depressão, de tristeza, de coisa para baixo. Hoje é sábado, sol, estamos programando. Para que mais alegria? Poderia ser up, né? Mas é down. E o que significa down, senhor Teco? Eu não lembro o que significa. Eu lembro. Significa Data Access Object. Objetos de acesso a dados. Tudo que for de banco de dados vem para cá. E o que vai vir aqui? Não temos nada ali. Mas vai vir a nossa conexão
BD, tá? E aqui nós vamos criar, já que nós temos uma classe produto, nós vamos criar qual classe aqui? Produto down, produto up, produto down. Então já percebam que para cada tabela que a gente criar no banco, eu vou ter uma tabela de questões, vou armazenar questões. Eu vou ter uma classe questão, eu vou ter uma classe questão down. Vou ter uma classe de jogo, de quiz, uma tabela? Vou ter uma classe jogo quiz, vou ter uma quiz down. Então, conforme a gente combinou na quarta-feira, hoje, né, com esse exemplo, que talvez a gente não finalize, mas na terça e quarta sim, a gente vai organizar e dar todo o encaminhamento para vocês estruturarem e fazer o projetinho que ficou bem facinho. Tá? Então é isso aqui que a gente vai fazer agora, só criar pastas e organizar tudo. Então vamos lá fazer juntos. Eu vou deixar a nossa colinha ali. Então eu vou clicar aqui com direito e vou criar mais um Java Package chamado de View. Java Package View, e vou arrastar para ele o loja e o loja. O que é esse refactor? A gente fez o rename dentro do refactor, né? É uma forma da gente fazer essas alterações de um modo mais inteligente que a ferramenta faz para nós. Busca tudo que é referência. Ele estava apontando para o arquivo no pacote, ele já renomeia tudo aqui, tá? Para evitar isso. Então já temos o view. Agora nós vamos criar o new package model.vo e para ele vem o produto. Depois nós vamos criar o model.bo e nele vai o carrinho. O item vai no VO também, tá? Esqueci do item. Então, preciso que todo mundo deixe o projeto assim, ó. E no último pacote, cuidado que não é dentro do model BO, é o model.dow. Esse aqui está vazio por enquanto, tá? Então, resultado final da nossa organização. E o Vinícius foi, né? Tava no grupo mesmo, né? br.com.sistemafc.model.bo com carrinho. br.com.sistemafc.model.dow vazio por enquanto. Perdemos o jeito também. Tchau. Ele só está com frio na metade do corpo. É mesmo? Trabalhar? O pessoal vai ter... Mentira dele. Você sabe. O Jason não. É mentira, Luiz? Não, é verdade. O Jason nunca fez mentira. Nem jogar canastra. Esse é O o Jason não joga, não faz não. O Fábio já esqueceu daquele acontecimento. Tá, vamos lá, não vamos lembrar de coisa outra. O br.com.sistemafc.model.vo com item produto e o br.com.sistemafc.view com loja e loja aí, tá? Dê uma olhada se está tudo igualzinho. Se vocês olharem nas pastas aqui, ó, dentro do sistema FC tem model e view. View está com as suas classes, o model com as três pastinhas, né? Tá? Se tiver alguma dúvida, me chame. A última coisa que vamos fazer agora, para eu liberar vocês e a gente fazer a pausa de 7 minutos, lá no sistema FC, a gente tem a classe conexão BD, né? Dá um Ctrl C e vem aqui no DAO, Ctrl V. E aí, ó que legal, né? Ele já coloca o nome do pacote aqui. Tá?
Quem já fez isso aqui, tá liberado. 6 minutos, tá? Não. Os 15. 15 tá bom? É que o 15 nosso, vocês vira 23, 24, né? A pausar a gravação. Eu vou parar, obrigado, Teco. Eu vou parar a gravação, aí a gente quebra em vídeos.